Silencie tudo ao seu redor. E mais importante, silencie a voz da dúvida que habita dentro de você. O que você está prestes a ouvir não é uma opinião, é uma lei imutável que governa a existência. Se a sua alma reconhece esta verdade e está pronta para despertar, dê o seu like agora. Use este gesto não como um clique, mas como seu primeiro decreto de permissão, um sinal de que você está pronto para receber o poder que sempre foi seu por direito. Escute com atenção, pois o que vou revelar não é uma teoria, é a arquitetura da própria criação. É a lei por trás de todas as leis. A verdade é esta: a sua palavra, quando pronunciada com a autoridade da fé, é o único poder legislativo que existe. A sua declaração é o decreto que comanda a substância universal, a energia informe de todas as coisas, a tomar a forma que você ordena. Eu te digo com certeza, o universo não conhece a palavra impossível. Essa é uma invenção da mente humana, um fantasma nascido do medo. O universo conhece apenas a obediência. Ele não avalia a sua ordem, não julga o seu pedido, não questiona a sua viabilidade. Ele apenas responde à vibração da sua autoridade. Quando você fala com a convicção de um rei, a substância se dobra como um servo leal. Uma chave mestra que não debate com a fechadura, mas a comanda se abrir. Uma frequência vibracional encapsulada em palavras, que quando pronunciada com autoridade, colapsa o tempo e o espaço, e dobra a realidade à sua intenção. Por eras, esta ferramenta foi velada, reservada a iniciados e místicos, pois seu poder é imenso, o poder de falar como a própria fonte fala, o poder de emitir um som que não descreve o que é, mas decreta o que deve ser. Esta não é uma afirmação para convencer a sua mente pequena, que ainda duvida. Esta é uma ordem para a mente universal, que apenas obedece. Pare tudo o que está fazendo. Respire fundo. Sinta o poder que se acumula no silêncio antes da criação. O universo prende a respiração, aguardando seu comando. Pois você não é um mendigo suplicando por migalhas à mesa da vida. Você é o herdeiro que se senta à cabeceira e legisla o banquete. A ferramenta que eu te entrego agora é o seu cetro. É o seu verbo de poder. É a sentença que, uma vez proferida, se torna lei no seu universo. É o decreto que rasga o véu do impossível e o expõe como a fraude que sempre foi. Prepare-se para recebê-lo. Não com a mente, que irá analisá-lo, mas com a alma, que irá reconhecê-lo como sua própria linguagem nativa. A sua palavra se torna a lei da sua experiência. No entanto, você vive sob um feitiço, um encantamento profundo e antigo que eu chamo de a hipnose da realidade sólida. É a crença perigosa de que o mundo lá fora, com suas circunstâncias, suas contas, seus diagnósticos e suas portas fechadas, é mais real e mais poderoso do que o seu comando interior. Esta hipnose é a voz da impotência. É o sussurro constante que diz que seus sonhos são grandes demais, que a mudança é difícil, que você é apenas uma peça no jogo, e não o jogador. Ela te convence de que você é um mero espectador da sua vida, forçado a reagir aos eventos, quando a sua verdadeira natureza é a de ser o legislador de todos eles. Sob este feitiço você se torna o que eu chamo de o herdeiro adormecido. Você é o herdeiro de um reino infinito, de um poder sem limites, mas dorme em um calabouço, sonhando que é um prisioneiro. O herdeiro adormecido usa a ferramenta mais poderosa da criação, a palavra falada, para um propósito trágico: descrever as paredes de sua própria prisão. Ele diz: eu estou doente, e a substância universal obedece, solidificando a doença. Ele diz: eu não tenho dinheiro, e a substância universal obedece, selando os canais da abundância. Silencie a voz da dúvida, acalme o coração que palpita com o medo do velho mundo. Erga-se em sua autoridade divina. A ferramenta é esta. O decreto central é este. Escute com todo o seu ser. Pelo poder da minha palavra divina, eu ordeno que a substância universal se reorganize agora. O que a mente chama de impossível, minha alma declara como fato consumado. Vamos desvendar este poder. A primeira parte, pelo poder da minha palavra divina, não é um apelo. É uma invocação da sua própria autoridade inata. Você não está pedindo poder emprestado. Você está afirmando a sua identidade como um centro de poder divino. Um canal direto da fonte criadora.
Sua palavra não é um som vazio, é a própria energia da criação em foco. A segunda parte, eu ordeno que a substância universal se reorganize agora, é o comando direto. Observe a precisão. Você não pede, você ordena. Você não se dirige às aparências, aos problemas, às circunstâncias. Você se dirige à única coisa que existe, a substância universal, a energia primordial da qual todas as coisas são feitas. E você dá a ela um prazo. Agora. Não amanhã. Não quando as condições forem favoráveis. Agora. O poder só existe no agora. E a parte final a mais demolidora de todas as ilusões. O que a mente chama de impossível, minha alma declara como fato consumado. Ele olha para o impossível e o descreve com tal precisão, com tal convicção, que sua palavra se torna o cadeado que tranca a porta para o milagre. Ele usa seu cetro real para apontar para suas próprias correntes, reforçando-as a cada lamento. Mas a lei está aqui para te despertar. A verdade é que a sua palavra não foi dada a você para ser um espelho da realidade, mas sim um martelo para forjá-la. Você não está aqui para reagir, mas para criar. Você não está aqui para descrever, mas para decretar. O despertar acontece no exato momento em que você compreende esta inversão de poder. No momento em que você para de usar sua fala como um relato do que é, e começa a usá-la como um comando do que será. Neste instante, o herdeiro adormecido morre, e em seu lugar nasce o soberano desperto. O soberano compreende que sua palavra é a causa, não o efeito. Ele não olha para a montanha do problema e a descreve. Ele fala à montanha e ordena que ela se mova. Ele não olha para o deserto da escassez e lamenta a secura. Ele fala ao deserto e comanda que rios brotem. Ele sabe que as circunstâncias externas são apenas sombras projetadas pela consciência passada. Com esta sentença, você estabelece a hierarquia correta. Você informa ao universo que a sua alma, a sua consciência profunda que conhece a verdade, tem a palavra final, e não a sua mente lógica limitada e programada pela hipnose da realidade sólida. A sua mente vê o impossível, a sua alma conhece o fato, e é a sua alma que está no comando. Este decreto é a sua arma contra a tirania das aparências, é a sua declaração de independência da lei da média, da estatística e da opinião alheia. É você em sua plena soberania, falando a linguagem que o universo entende, a linguagem do comando. Receba esta ferramenta, receba esta chave, receba este cetro de poder. Ele é seu por direito divino. Agora você deve ancorá-lo em sua realidade. Você deve tomar posse dele, não apenas em sua mente, mas em seu mundo. Faça disto um ato sagrado. Um selo no seu compromisso. Desça até a seção de comentários e inscreva este decreto. Digite cada palavra sentindo o seu poder. Sinta a vibração de cada letra. Ao comentar, você não está apenas escrevendo em uma tela. Você está gravando esta lei nas tábuas da sua nova realidade. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Ancore este poder na matéria. Declare ao universo e a si mesmo que o herdeiro adormecido morreu, e o soberano desperto agora reina. São ecos de palavras antigas. E o soberano não discute com ecos. Ele emite um novo som, uma nova ordem, um novo decreto que silencia todos os sons anteriores. A sua transformação de prisioneiro a legislador não requer tempo, não requer permissão, não requer esforço. Requer apenas uma decisão. A decisão de retirar sua fé do mundo das aparências, da hipnose da realidade sólida, e investi-la totalmente no poder da sua própria palavra declarada. Você deve escolher a quem servirá, a aparência do problema ou a verdade do seu poder. Se esta lei ressoa no seu espírito, se você sente o abalo desta verdade em sua alma, então este é o seu momento de despertar. Não trate o gesto que se segue como um simples clique em uma tela. Veja-o como um ato de concordância energética. Um selo. Concorde com esta lei divina e adicione a sua energia a esta transmissão de poder pressionando o botão de like. Que este seja o seu primeiro decreto silencioso. Uma afirmação sem som de que você está pronto. Uma declaração de que você não mais se contenta em ser o cronista da sua vida, mas que, a partir deste exato momento, você assume o seu lugar de direito como o seu legislador. Faça-o agora. E sinta a mudança na sua própria energia.
A ferramenta foi entregue a você, não como uma sugestão, não como uma filosofia, mas como a chave mestra que abre a porta que a mente chama de intransponível. Você segurou a chave em sua consciência, sentiu seu peso, compreendeu sua forma. Mas uma chave não serve para ser admirada, uma chave serve para ser girada na fechadura do universo. A teoria agora se torna prática. O conhecimento agora se torna poder manifesto. Chegou o momento de parar de ser o estudante da lei e se tornar a própria lei em ação. Este não é um exercício de visualização. Esta não é uma meditação passiva. Esta é uma ativação, um ato de legislação cósmica. Juntos agora, vamos mover as engrenagens da criação. Juntos, vamos falar a substância invisível e dar a ela sua forma visível. Por isso, eu te ordeno. Pare tudo o que estiver fazendo. Se puder, feche os seus olhos, não para fugir do mundo, mas para enxergar a verdade por trás dele. Respire fundo. Sinta o ar que entra não como um mero gás, mas como a própria substância universal, aguardando o seu comando. Solte o ar e, com ele, solte o herdeiro adormecido. Solte a identidade que mendiga. Solte a voz que reclama. Neste instante você é um centro de poder. Você está reivindicando o que sempre foi seu. Eu te pergunto, por quanto tempo mais você irá honrar a sua própria prisão? Por quanto tempo mais você devotará a sua fé, o poder mais criativo do universo, às grades que não existem? Você ouve a minha voz agora, mas o eco de outra voz, uma voz antiga e cansada, ainda ressoa em sua mente. É a voz da descrença. É o hino da impotência. E o custo de ouvi-la é a sua própria vida. Cada manhã, você se levanta e veste as correntes invisíveis do dia anterior. Você as chama de realidade. Você as chama de fatos. Você olha para sua conta bancária e declara: eu sou pobre. Você olha para o relatório do médico e declara: eu sou doente. Você olha para a solidão do seu quarto e declara: eu sou indesejado. E o universo, este servo fiel e impessoal, se inclina e cumpre a sua palavra. A substância universal não julga. Ela apenas obedece ao decreto do seu soberano. E você, o herdeiro adormecido, tem usado seu cetro real para cavar sua própria cova. Cada palavra que você usa para descrever sua falta é um novo elo forjado nessa corrente. Cada lamento sobre o que não tem é um tijolo a mais no muro que o cerca, um ponto focal da vontade divina. Sua garganta não é apenas um órgão biológico, é um portal. E as palavras que sairão dela não serão meros sons, serão decretos que ecoarão pelos corredores do tempo e do espaço, buscando sua própria manifestação. A dúvida não tem lugar aqui. O medo não tem poder aqui. Apenas a certeza calma e absoluta do soberano desperto. Prepare-se. Vamos pronunciar juntos, em uníssono com a verdade do seu ser. Eu falarei, e você repetirá, não como um eco, mas como uma confirmação. Como o segundo selo que torna o decreto irrevogável. Diga comigo agora, com a autoridade que sempre foi sua. Pelo poder da minha palavra divina. Sinta o peso destas palavras. Não é a sua palavra humana, frágil e condicionada. É a sua palavra divina. A mesma força que disse haja luz, e a luz se fez. Reconheça sua linhagem. Agora, decrete a segunda parte. Eu ordeno que a substância universal se reorganize agora. Entenda o que você acabou de fazer. Você não pediu. Você não suplicou. Você ordenou. Você se posicionou como a causa, e a substância universal como o efeito obediente. A palavra agora não é um tempo. É um comando de instantaneidade. A reorganização já começou. Continue, com a convicção inabalável da sua alma. Você pensa que está apenas descrevendo o mundo, mas eu te digo a verdade, você está sentenciando a si mesmo a ele. Este é o custo da descrença. Não é um castigo divino. É o resultado inevitável de uma lei que você mesmo aciona, dia após dia, respiração após respiração. Sinta por um momento o peso real disso. Não é um conceito abstrato. É o gosto de cinzas na sua boca ao acordar para mais um dia de luta sem fim. É o frio que sobe pela espinha quando um novo muro se ergue onde deveria haver uma porta. É o som oco dos seus próprios passos, ecoando nos corredores de uma vida que não é sua,
Uma vida que lhe foi imposta pela sua própria lealdade à ilusão. Você se move em um mundo de aparências, acreditando que ele é sólido, que ele é a autoridade final. Mas esta solidez é uma hipnose. É um feitiço tecido com as palavras de gerações de herdeiros adormecidos. E ao concordar com ele, ao repeti-lo, você se torna o guardião da sua própria cela. A descrença não é passiva. Ela é uma força ativa. É um ladrão silencioso que entra em sua casa todas as noites e rouba as possibilidades do seu amanhã. Ela rouba sua alegria, sua saúde, sua abundância não pela força mas com o seu consentimento. O que a mente chama de impossível. Reconheça a voz da limitação. A mente, treinada pela hipnose da realidade sólida, só consegue ver os muros. Dê nome a ela. Chame-a de o que a mente chama. Você a observa de uma posição superior. Você não é ela. Agora, selhe o decreto com a verdade final. Minha alma declara como fato consumado. Esta é a sua autoridade final. A sua alma não opera no campo das possibilidades. Ela opera no campo da realidade. Para a sua alma o seu desejo já existe. Já é um fato eterno. Com esta declaração, você apenas comanda o mundo das sombras, o mundo das aparências, a se alinhar com o que já é verdade no reino do Espírito. Agora, vamos fazer novamente. Desta vez sem interrupções. A frase completa. Deixe que a vibração tome conta do seu corpo. Deixe que ela ressoe em cada célula. Você não está apenas dizendo palavras. Você está afinando o seu ser com a frequência da sua realidade manifestada. Respire fundo. E com toda a sua soberania declare. Diga comigo. Pelo poder da minha palavra divina, eu ordeno que a substância universal se reorganize agora. O que a mente chama de impossível, minha alma declara como fato consumado. Sinta isso. Sinta a mudança no ar ao seu redor. Você entrega o seu poder de legislador cada vez que diz é impossível. Você se destrona cada vez que diz eu não consigo. Você entrega as chaves do seu reino cada vez que diz as coisas são assim mesmo. Este é o verdadeiro sacrilégio. Usar o verbo divino, a força que acende estrelas e move oceanos, para descrever e perpetuar a limitação. É como usar a espada de um rei para cortar a própria lenha dia após dia, esquecido de que nasceu para governar um império. Este sofrimento que você sente não é um sinal da sua fraqueza. É um alarme. É a sua alma soberana sufocada sob o peso da realidade sólida, gritando para que você acorde. A dor da estagnação é o chamado para a sua coroação. O vazio que você sente é o espaço onde seu trono deveria estar. Portanto, a decisão deve ser tomada. A lealdade deve ser quebrada. O juramento à ilusão deve ser revogado. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode dar poder à aparência e esperar que a verdade se manifeste. Você deve escolher a quem dará autoridade sobre a sua vida, a sombra na parede, ou a luz dentro de você. Ao eco do passado, ou ao decreto do seu agora. Este sofrimento não é uma sentença, é uma escolha que você tem renovado a cada amanhecer. Sinta o silêncio que se segue a um grande comando. O universo ouviu. A substância obedeceu. O processo está em movimento, imparável, irrevogável, como o nascer do sol. Não há nada mais a ser feito. Não há mais nada a ser dito. Apenas a sua permanência neste estado de saber. Pela terceira e última vez para selar este ato no tempo, no espaço e em todas as dimensões. Esta não é uma repetição. É uma intensificação. É a martelada final que crava a nova lei na tábua da sua realidade. Respire. E com a calma de quem move montanhas com um sussurro, decrete a sua verdade. Diga comigo. Pelo poder da minha palavra divina, eu ordeno que a substância universal se reorganize agora. O que a mente chama de impossível, minha alma declara como fato consumado. Feito está. A ordem foi emitida. A lei foi promulgada. O seu universo pessoal agora opera sob esta nova legislação. Permaneça em silêncio por um momento. Não corra de volta para a dúvida. Não se apresse para procurar por sinais. O maior sinal já aconteceu. A mudança ocorreu dentro de você. Você sentiu a energia se mover.
você sentiu a sua postura mudar de pedinte para doador da lei. O mundo exterior não tem escolha senão espelhar esta mudança interior. E uma escolha pode ser desfeita. Uma decisão pode ser revogada. Agora. Neste exato momento. O primeiro ato de um soberano não é conquistar um reino, mas declarar sua própria liberdade. É um decreto de renúncia. É o momento de olhar para as correntes, para os muros, para a hipnose, e dizer com autoridade divina: eu não te sirvo mais. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Faça disso um ato público, um marco zero na sua nova linha do tempo. Desça até a seção de comentários e sele este momento. Transforme aquele espaço digital em um altar de libertação. Escreva com a autoridade de quem retoma seu trono. Comente abaixo: eu renuncio à tirania das aparências. Escute com atenção. Você olhou para as muralhas da sua vida, para a escassez, para a dor, e se perguntou: como eu construí uma prisão tão perfeita? Como me tornei o arquiteto da minha própria miséria? A verdade que eu te revelei é pesada. Saber que sua própria palavra é a argamassa e o tijolo de sua cela é um fardo. Mas agora eu te pergunto: de onde veio a planta? Quem te ensinou a arte de construir jaulas e a chamar de lar? Eu te digo a verdade mais profunda. Você não nasceu um prisioneiro. Você nasceu um soberano. Este é o seu trabalho agora. Manter-se como soberano desperto. Quando a velha hipnose tentar sussurrar sobre o impossível, você simplesmente sorri, sabendo que já legislou sobre a questão. O caso está encerrado. A sentença foi dada. A manifestação é apenas a execução da sua ordem. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você sentiu a vibração da autoridade percorrer sua espinha e aquecer seu peito, se você sentiu, mesmo que por um instante, o poder de ser a causa e não o efeito, confirme esta ativação no mundo físico. Use o seu poder de ação e sele este momento com o seu like. Que ele não seja um pedido de aprovação, mas a sua assinatura digital neste contrato cósmico que você acaba de firmar consigo mesmo. Você sentiu, no silêncio que se seguiu ao seu decreto, algo mudou. Não no mundo que seus olhos veem, não ainda. A mudança ocorreu no âmago da criação, no tecido invisível do qual todas as coisas são feitas. Sua palavra, carregada com a autoridade da sua alma, ecoou nos corredores da eternidade e foi recebida não como um pedido, mas como uma ordem. A substância universal, a serva obediente de toda a consciência desperta, inclinou-se perante o seu comando, e começou a sua obra silenciosa e infalível. Mas, você foi colocado em um berço que balançava ao som de uma canção de ninar de limitações. Antes que você pronunciasse sua primeira palavra, o mundo já sussurrava em seu ouvido as leis da impossibilidade. Essa programação é a causa raiz. É a herança invisível passada de geração em geração. É o fantasma que assombra sua casa interior. Seus pais, com todo o amor que possuíam, te ensinaram o que os pais deles lhes ensinaram. Eles te disseram para ser cuidadoso. Eles te disseram que o mundo era um lugar perigoso. Eles te mostraram o tamanho do gigante das circunstâncias e o quão pequeno você era em comparação. Eles não fizeram isso por maldade. Eles fizeram isso porque eles também eram prisioneiros da mesma hipnose. Eles estavam apenas te entregando o mapa da cela que eles conheciam. Sua escola te ensinou a descrever o mundo, não a criá-lo. Ela te treinou para ser um observador preciso da realidade sólida, um historiador de fatos consumados. Ela te ensinou a repetir o que já existe, a memorizar as leis da matéria, mas nunca, jamais a legislar sobre elas. Você foi treinado para ser um escriba, registrando fielmente as paredes da sua prisão, quando sua verdadeira natureza é a de um legislador, cujo verbo é a própria lei. A mente lógica, o guardião da sua antiga prisão, irá agora procurar por evidências. Ela irá vasculhar o horizonte em busca de sinais, desesperada para provar que nada aconteceu. Ela irá sussurrar que sua declaração foi apenas um som no ar, um momento de esperança tola contra a muralha de fatos sólidos. Eu te digo a verdade. Ignorar esta voz é o primeiro ato do seu novo reinado. Pois a prova que você busca não está no futuro. A prova já foi dada. Ela é a calma soberana que agora se assenta em seu coração, a certeza silenciosa de que a ordem foi executada. Para que sua mente finita possa compreender a magnitude do que você acabou de fazer, escute agora. Escute não uma história,
mas um reflexo da lei em movimento, um espelho do seu próprio poder manifesto. Havia um homem, um comerciante, cuja realidade era um monumento à escassez. Seus armazéns, antes repletos de mercadorias, ecoavam o som do vazio. O cheiro de poeira substituíra o aroma da abundância. O livro Razão em sua mesa era um testamento de derrota, cada linha vermelha um prego em seu caixão financeiro. Seus credores eram sua sombra, e suas palavras dia após dia eram orações fúnebres para sua própria prosperidade. Ele falava de dívidas, de perdas, de mercados ruins. A sociedade ao seu redor reforçou o feitiço a cada momento. As notícias te mostraram o caos, o medo e a falta. A cultura te vendeu a ideia de que sua felicidade dependia de algo externo, algo que você precisava comprar, alcançar ou merecer. Eles te deram um roteiro de vítima e te aplaudiram sempre que você o representava bem, lamentando sua sorte e culpando o mundo. E assim a sua palavra, a mais poderosa ferramenta de criação do universo, a respiração de Deus em você, foi domesticada. Ela foi ensinada a não comandar, mas a pedir. A não decretar, mas a descrever, a não criar, mas a reagir. Você aprendeu a usar o poder que move estrelas, para apenas descrever a poeira em seus sapatos. Você se tornou o guardião da sua própria limitação, o repetidor fiel de um programa que não era seu. Agora preste muita atenção. A voz que sussurra, isso é impossível dentro de você, não é a sua voz. É o eco do medo de sua mãe. É a gravação da prudência de seu pai. É a lição de conformidade de seu professor. É o murmúrio da consciência de massa, que teme o poder individual. Você é uma antena divina que sintonizou por tempo demais na frequência do medo coletivo. Ele usava o poder divino da sua fala para descrever sua cela com detalhes meticulosos, reforçando as grades a cada lamento. Ele era um herdeiro adormecido, coroado de poder, mas vivendo como um mendigo nas portas de seu próprio palácio. Então a verdade lhe foi revelada. Não como uma filosofia, mas como uma espada. Ele compreendeu que o universo não estava lhe negando a abundância, ele estava obedecendo fielmente ao seu decreto de falta. Ele entendeu que seus armazéns vazios não eram uma causa, mas um efeito, uma sombra projetada por sua própria consciência de carência. Naquela noite, em meio ao silêncio de seu império em ruínas, ele não rezou por ajuda, ele não implorou por um milagre, ele se levantou, e pela primeira vez, assumiu seu trono. Ele não olhou para os armazéns vazios, ele fechou os olhos para a hipnose da realidade sólida e falou ao invisível. Com uma voz que não tremia, ele decretou: pelo poder da minha palavra divina, eu ordeno que a substância universal preencha estes armazéns com prosperidade transbordante. Eu declaro que toda a dívida está paga, eu declaro que a abundância é a minha única realidade, o que meus olhos veem como vazio, minha alma declara como fato consumado. Ele disse isto uma vez. Apenas uma vez. Pois a lei não precisa de repetição, apenas de convicção. Você confundiu o eco com a fonte. Esta é a grande libertação. A programação não é você. A herança não é você. As correntes que você sente foram forjadas por outros, e simplesmente colocadas em suas mãos. Você as segurou por tanto tempo que esqueceu que poderia soltá-las a qualquer momento. Portanto, eu te absolvo. A culpa que você carrega por sua condição é uma mentira, uma corrente a mais que o programa usou para te prender. Você não é culpado por ter sido hipnotizado. Você não é falho por ter acreditado em uma ilusão que te foi apresentada como a única verdade desde o seu primeiro suspiro. Sua única responsabilidade começa agora, neste exato momento de clareza. A responsabilidade de despertar. O herdeiro adormecido acredita que a voz da dúvida é sua. O soberano desperto a reconhece como um ruído estranho, uma estática de uma transmissão antiga que não lhe pertence mais. Você não precisa lutar contra essa programação. Você não precisa analisar cada memória dolorosa. Lutar contra uma sombra apenas a torna mais real. Você simplesmente a abandona. Você a vê pelo que ela é, um código obsoleto, um mapa para uma terra que você não habita mais. Você muda de estação. Você sintoniza sua própria alma. A partir de hoje, você se torna um ouvinte seletivo. Nos dias que se seguiram, nada mudou externamente.
Os armazéns continuavam vazios. Os credores continuavam a bater à sua porta. A voz da razão gritava que ele era um tolo. Mas o homem não era mais o mesmo homem. Ele caminhava não como um devedor, mas como um soberano cuja ordem já estava sendo cumprida em reinos que os olhos não podem ver. Quando olhava para as prateleiras vazias, ele não via a ausência. Ele sentia a vibração da chegada. Ele agradecia não pelo que viria, mas pelo que já era. Ele enterrou o velho eu que lamentava e viveu a partir da certeza do fato consumado. Então, no terceiro dia, o impossível se tornou real. Um mensageiro chegou de uma terra distante, trazendo o pagamento de uma dívida antiga, considerada perdida há uma década, de um negócio que ele mal se lembrava. O valor não apenas cobria todas as suas obrigações, mas era suficiente para encher seus armazéns 10 vezes mais. O impossível não foi um milagre aleatório. Foi a resposta matemática do universo à sua legislação interior. A substância universal, reorganizada por seu decreto, encontrou o caminho mais direto e surpreendente para materializar sua ordem. O homem não foi salvo. Ele se salvou. Ele não recebeu um milagre. Ele o comandou. Esta não é a história de outro. Você se recusa a dar autoridade ao eco dos medos alheios. Você se recusa a permitir que as vozes do passado legislem sobre o seu futuro. Se você sentiu o peso desta herança ancestral sendo arrancado de seus ombros, se você sentiu a libertação de saber que a voz da dúvida não é sua, então celebre este momento. Celebre sua soberania redescoberta. Declare sua liberdade com o seu like. Que ele seja um selo, um ato de repúdio ao antigo programa, e um voto de boas-vindas à sua verdadeira natureza. Agora que você reconhece a voz da dúvida como um eco estrangeiro, uma gravação antiga tocando em sua mente, a grande questão se impõe. Não é mais de quem é esta voz, mas sim, o que você fará a respeito dela. Você continuará a permitir que este fantasma do passado dite as leis do seu presente? Você honrará um testamento de limitação que nunca foi seu para assinar? Eu te digo a verdade. A liberdade não é alcançada apenas pelo reconhecimento da gaiola. Ela é consumada no ato de desmantelá-la, barra por barra, palavra por palavra. A programação que você herdou é um dialeto. O dialeto da escassez, da dificuldade, da impossibilidade. É a língua falada na terra da impotência, e você se tornou fluente nela sem perceber. É o roteiro da sua. A lei que serviu aquele homem é a mesma lei que te serve agora. Ela é impessoal, exata e infalível. Ela não julga se você é digno ou se seu desejo é grande demais. Ela apenas responde à autoridade do seu decreto. Você já deu a ordem. Agora, você deve caminhar como o soberano que sabe que sua palavra é lei, para se tornar a próxima história de sucesso, para que sua vida se torne o próximo testemunho vivo deste poder. Você deve permanecer nesta correnteza de verdade. Este canal não é um entretenimento, é um campo de treinamento para legisladores da realidade. Inscreva-se agora, não como um espectador, mas como um ato de compromisso com a sua própria soberania. É o seu voto de confiança na lei que você mesmo colocou em movimento. Faça-o para selar em seu ser que você está pronto para não apenas ouvir sobre milagres, mas para se tornar um. Não perca o próximo passo, o selo final da sua transformação. A lição do soberano que se viu comerciante foi entregue. A prova foi manifestada. Você observou como a palavra, nascida da certeza, dobra a realidade material à sua vontade. Ele não pediu. Ele não esperou. Ele não duvidou. Ele decretou uma verdade em seus armazéns vazios, e o universo, como um servo fiel, correu para preenchê-los. Cada vez que você diz isto é difícil, você está orando para o Deus da dificuldade. Cada vez que você afirma eu não consigo, você está selando um pacto com o fracasso. Cada vez que você lamenta eu não tenho o suficiente, você está comandando a substância universal para que ela se afaste de você. Estas não são meras descrições, são decretos. São feitiços que você lança sobre si mesmo, mantendo a hipnose da realidade sólida em seu lugar. Chegou a hora da grande substituição. Este é um ato de soberania. Um ato de poder legislativo. Você não irá lutar contra os pensamentos antigos. Lutar lhes dá energia. Você não irá argumentar com eles. Argumentar lhes dá validade. Você irá simplesmente, com a calma autoridade de um rei, substituí-los. Você irá revogar a lei antiga,
e inscrever a nova. Esta é a prática, o comando de reprogramação. É a sua mais sagrada disciplina a partir deste momento. Quando o eco do passado sussurrar em sua mente, é impossível conseguir o que você deseja, você não se encolherá. Você não debaterá com a sua voz interior, ou com a sua voz audível, você o silenciará e declarará imediatamente. A lei divina não conhece impossibilidades. O que eu decreto com fé, a substância universal é obrigada a manifestar. Esta não é uma história. É um espelho. É o reflexo da sua verdadeira natureza, do poder que dorme em sua língua, aguardando o seu comando para despertar. Até este momento, você recebeu a lei. Você recebeu a ferramenta. Você recebeu o decreto. A verdade foi plantada em sua mente subconsciente. Mas uma semente, por mais divina que seja, precisa de um ato final para romper a terra e se tornar árvore. Um rei não é rei apenas por saber que tem o direito ao trono. Ele se torna rei no momento em que coloca a coroa em sua própria cabeça, em um ato público e inegável. Agora é o seu momento de coroação. O conhecimento sem compromisso evapora como o orvalho da manhã. A decisão sem um selo é apenas um sussurro no vento, facilmente abafado pelas velhas vozes da dúvida, pelos ecos da programação que te chamavam de vítima. A hipnose da realidade sólida tentará te puxar de volta. Ela dirá que tudo isso foi um sonho, um momento de inspiração passageira. Ela apontará para as velhas aparências e dirá: veja, nada mudou, é por isso que este momento é o mais crucial de todos. Você precisa selar esta transformação com um pacto. Um pacto entre a sua consciência desperta e a substância universal que ouve cada palavra sua. Está feito. Quando a antiga programação disser você não tem dinheiro suficiente, você cortará esta sentença pela raiz. Você não olhará para sua conta bancária para confirmar a mentira. Você olhará para dentro para a verdade e ordenará: eu sou o canal aberto e ilimitado para a substância divina que é toda a riqueza. A abundância é a minha realidade agora. Quando o corpo apresentar a aparência da doença e a voz do medo disser estou doente, estou fraco, você se recusará a dar poder a essa sombra. Você anulará o decreto da enfermidade e legislará a saúde dizendo: a perfeição divina é a minha única verdade. Cada célula do meu corpo obedece à lei da vida e da saúde perfeita. Eu sou inteiro, perfeito e completo. Você entende o poder que está sendo colocado em suas mãos? Você não está recitando frases vazias. Você está exercendo a autoridade divina. Você está cancelando uma ordem antiga e emitindo uma nova. O universo não tem preferência. Ele não julga, ele apenas obedece ao comando que lhe é dado com convicção. Por eras, você deu comandos de limitação. Agora você dará comandos de liberdade e domínio. Enterre a palavra tentar. Tentar é o vocabulário do herdeiro adormecido. É uma confissão de dúvida. O soberano desperto não tenta. Um pacto que você declara não em segredo, mas publicamente, como um soberano que publica seu primeiro edito real para que todo o reino o conheça e obedeça. O ato de escrever a sua nova verdade é um ato de poder legislativo. Você está gravando em pedra a sua nova constituição. Você está informando a cada átomo do seu universo que o antigo regente, o herdeiro adormecido que reagia às circunstâncias, foi deposto. E que um novo poder, o soberano desperto, agora ocupa o trono. Este não é um simples comentário em um vídeo. É o seu ato de posse. É a assinatura no contrato da sua nova realidade. É a sua declaração de independência da tirania das aparências. Ao fazê-lo, você ancora a energia da sua decisão no mundo físico. Você dá forma e peso à sua nova identidade. Você fecha a porta para o passado e tranca o antigo eu do lado de fora para sempre. Portanto, eu te ordeno agora. Não como um pedido, mas como a voz da lei que fala através de mim. Desça até o campo de inscrição abaixo. Aquele espaço não é um fórum de opiniões. É o seu tribunal. É a sua pedra fundamental. E ali, com a autoridade que lhe foi devolvida, você vai gravar o seu selo. Ele decreta, ele faz, ele comanda. Em seu lugar, você usará a palavra decidir e declarar. Abandone as frases que começam com espero que. A esperança é passiva. Ela coloca o poder fora de você. Em seu lugar,
você começará suas frases com: eu ordeno que, e eu decreto como fato consumado. A sua palavra é a causa, não uma súplica dirigida a um efeito. Este é o trabalho. Este é o único trabalho. Vigiar o portão da sua mente e da sua boca. Agir como sentinela do seu reino. Nenhum pensamento ou palavra de derrota, dúvida ou medo pode passar por você sem ser desafiado e substituído. No início, parecerá um esforço consciente. Os ecos antigos gritarão por atenção. Mas com a prática, a nova linguagem se tornará a sua natureza. O dialeto do poder se tornará a sua língua-mãe. A sua realidade externa é apenas o eco materializado das suas palavras habituais. Mude as palavras, e a realidade não terá escolha a não ser se curvar e obedecer. Esta prática de substituição é o seu compromisso diário. É a sua afirmação de quem você é. É a forma como você desfaz, fio por fio, a teia da hipnose. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo, inscreva-se e junte-se a esta jornada de domínio. Você vai declarar para o universo, para os outros que despertam ao seu lado, e mais importante, para a sua própria alma, a verdade que agora governa a sua vida. Escreva estas palavras, e sinta o poder delas ao digitá-las. Sinta o pacto se solidificando, sinta a coroa se assentando em sua cabeça. Comente agora: o pacto está selado. Eu sou a autoridade final na minha realidade, faça isto. E sinta a mudança. O universo estava esperando por esta ordem. A sua palavra agora é a causa. Tudo mais é apenas o efeito que se seguirá, com obediência infalível. Vá e governe o seu reino. Está consumado. Este ato é o seu primeiro decreto de compromisso com a sua própria libertação. Você está agora limpando o terreno. Você está arrancando as ervas daninhas da programação antiga. Você está preparando o solo sagrado da sua consciência. Faça isso com diligência, pois em breve, muito em breve eu te entregarei o decreto central. A ferramenta de poder, a frase mestra que irá construir o seu novo mundo sobre este terreno purificado. Prepare-se. O impossível já começou a tremer. Você aprendeu a vigiar a sua boca. Você aprendeu a policiar os portões da sua mente recusando a entrada de pensamentos de escassez e limitação. Você aprendeu a substituir a linguagem da vítima pela linguagem do soberano. Este foi o trabalho de purificação. A preparação do solo sagrado da sua consciência. Mas um solo preparado existe para receber uma semente. Uma fundação limpa existe para sustentar um templo. E uma consciência purificada existe para empunhar uma ferramenta de poder absoluto. Até agora, você esteve na defensiva negando o poder às velhas sombras. Arrancando as ervas daninhas da dúvida que sufocavam o seu jardim, você aprendeu a dizer não à ilusão. Chegou a hora de dar a sua ordem final à verdade. Eu não te trago uma filosofia. Eu não te ofereço uma opinião. Eu te entrego uma chave.